Está no ar o Rio Grande que dá certo. Hoje o nosso assunto vem do campo. Estamos recebendo com muita satisfação o presidente da Federação Brasileira de Associações de Criadores de Animais de Raça, Leonardo Lamáquia. Seja bem-vindo, Lamáquia, ao nosso Rio Grande que dá certo. Muito obrigado, Osíris. Lizemar, um prazer estar mais uma vez aqui nos estúdios da Bandeirantes, que tem sido tão importante para todos nós do setor produtivo e do campo. Participa dessa entrevista também nossa editora do Núcleo Band de Terra Viva de Agronegócios, Lizemara Prates. A associação vem fazendo um trabalho muito grande aí e tem uma espécie de resgate do nosso Mercosul, que nem sempre é aquilo tudo que a gente deveria ter para o Estado e para o país, mas a associação entende que deve haver um investimento e um resgate desse mercado que é tão importante, não é? Sem dúvida nenhuma. É importante, acho que, destacar que a Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, a FEBRAC, ela nasceu há 15 anos. Nós tivemos, inclusive, no ano passado, no ano de 2018, uma significativa homenagem que prestou a Assembleia Legislativa. Ela é jovem, né? É jovem. Né? Como o presidente. Muito obrigado. E então a FEBRAC, ao longo desses 15 anos, fundada pelo nosso ex-vice-governador, José Paulo Cairoli, depois nós tivemos a presidência do José Roberto Pires Weber, que presidiu a Associação Brasileira dos Criadores da Raça Angus, né? Uma raça de bovinos. Depois tivemos a Elizabeth Cerny Lima, presidente da Associação Brasileira de Devon. E depois o Eduardo Finco, cuja origem é o cavalo manga larga, foi presidente aqui da Associação Gaúcha do Manga Larga. A FEBRAC, então, representa em nível brasileiro as principais associações de bovinos, equinos, ovinos, ovinos, caprinos, aves e pequenos animais. Como dizia o nosso ex-presidente Finco, do canário ao búfalo, sim, um grande leque de animais. E nós estamos nos propondo a fazer agora, na FenaSul, que vai ser realizada no mês de maio, já tem data de 15 a 19 de maio, no Parque de Exposições Assis Brasil. Primeiro, Osíris e Lizemara, nós estamos buscando ampliar a FenaSul desse ano. Eu já fiz alguns contatos com o prefeito Esteio, Leonardo Pascoal, estamos em contato com o secretário Covatti também, para tentarmos fazer algo parecido com o que acontece na Expo Inter. O prefeito Leonardo Pascoal já me garantiu que vai transferir o gabinete da Prefeitura de Esteio para dentro do parque, no período da FenaSul, e que tem um evento previsto do município de Esteio que será realizado durante a feira. Então, assim como acontece na Expo Inter, nós queremos levar os grandes debates do Estado para que naqueles dias, da quarta-feira até o domingo, de 15 a 19 de maio, possamos ter, dentro do Parque de Esteio, os debates de temas variados. E um deles, como tu fizesse a referência na introdução, são aspectos vinculados ao Mercosul. Vamos ter o Fórum Rural do Mercosul, onde a FEBRAC, capitaneando este debate, vai trazer os presidentes da Associação Rural da Argentina, do Uruguai, do Paraguai. Estamos também em contato com os governos destes países para que mandem ou os ministros ou representantes e para que nós possamos fazer um grande debate em relação a todos os temas. Isso é uma internacionalização da feira, né? Exato. Presidente, só para a gente resgatar a história da FenaSul, os gaúchos conhecem mais como a Expo Leite, que lá atrás era Expo Leite e foi ampliada, ganhou a participação dos demais animais e ficou mais encorpada. E agora vocês querem encorpá-la ainda mais, porque tem sido feito um esforço todos os anos para que ela cresça um pouco mais. E a ideia agora é isso, então. Exatamente. A ideia é encorpá-la e já há ações efetivas como essas que relatei e outras, por exemplo, o presidente Chico Fleck, da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Crioulo, contando com a sensibilidade dele, presidente Chico Fleck, e contando com a sensibilidade do presidente da Gadolando, o Marcos Tang, nós conseguimos fazer um ajuste na data, então nós também teremos uma credenciadora importante do freio de ouro, realizada neste final de semana. E atrai muito público para dentro do parque. Muito público, exatamente. E dá essa dimensão de ampliar o número de animais. Então nós vamos ter provas da Associação Gaúcha do Cavalo Árabe, que vai fazer o seu campeonato Domados do Pampo. Nós vamos ter a prova, a credenciadora do freio de ouro. Vamos ter as provas do gado leiteiro, que é a origem da FenaSul, a Expo Leite, a partir dos trabalhos da Gadolando. Então estamos conseguindo já, com essas confirmações, já fazer uma feira grande e ampliando. E quais serão os assuntos em pauta nesse Fórum Mercosul? Bem, os assuntos não estão definidos porque nós estamos colhendo sugestões também das respectivas associações do Uruguai, do Paraguai e da Argentina. Mas temos convicção que nós
da nossa parte, colocaríamos na pauta questões como a aftosa, a vacinação da aftosa. Vamos colocar nesta pauta também de discussão a questão do transporte de animais, dos equinos, por exemplo, para países do Mercosul, seja o cavalo crioulo, por exemplo, e os jockeys clubes sofrem muito com essa situação da burocracia exagerada. É muito trancado isso? Muito trancado hoje. Para um cavalo sair do Rio Grande do Sul e correr uma competição, por exemplo, o cavalo crioulo tem, dentro das competições deles, tem provas na Argentina e tem provas no Uruguai. Não é só o alvará sanitário? Não, são uma série de exigências de passaporte para o animal, de burocracias, de custo. Então esse é um tema que, como o Osíris bem colocou no início, o nosso Mercosul ele só tem mercado comum no nome. Ele tem muitos entraves. E às vezes é melhor para a Argentina do que para nós, né? E às vezes é melhor para lá. A grande maioria das vezes. Exatamente. Né? Então, esses são alguns dos temas que nós debateremos nesse fórum. Vamos falar da influenza equina, a vacinação, que é uma exigência agora a partir do mês de março. Isso também é um documento que precisa para quando os animais saem e ingressam aqui. Exatamente. E nesse ponto, no que tange a exigências sanitárias, nós temos que ter muito cuidado quando se fala em flexibilização. Eu acho que nós temos que flexibilizar a burocracia, mas sempre ter o cuidado com a exigência sanitária. No que tange a influenza, a FEBRAC foi no ano passado, inclusive, expressamente questionada sobre o tema e se manifestou favorável à obrigatoriedade da vacina da influenza. Por quê? Porque nós temos, principalmente, Osíris, no mês de setembro, que há os festejos farroupilhas e há festejos também, Pátria Gaúcha e outros eventos nos países vizinhos, nós temos uma entrada, um trânsito, obrigado, Lizemar, um trânsito muito grande de animais pela fronteira. E aí é muito perigoso que possa haver a contaminação de influenza. Presidente Lamaque, exportação de gado vivo, que foi um tema bem polêmico abordado ao longo de 2018. E agora nós temos um registro no Porto de Rio Grande, que foram 152 mil animais, quase 80% de crescimento em 2018 sobre 2017. Foi um dos itens destacados no recorde de movimentação no Porto de Rio Grande no ano passado. E temos entrando novos países, como a Malásia, por exemplo. E vocês também abordam essa questão dentro da FEBRAC. Sim, isso foi uma pauta que a partir do início da minha gestão, que se deu em janeiro de 2018, desde o início da nossa gestão, eu assumi este compromisso publicamente de essa ser uma causa nossa da FEBRAC. Nós tivemos uma liminar ainda... Uma bandeira. Uma bandeira. Foi uma bandeira da nossa gestão em 2018 e com muito êxito. E quero dizer que fico extremamente feliz e satisfeito de ver os resultados que a Lizemara traz, porque nós, a FEBRAC, fez efetivamente a diferença para o produtor de gado brasileiro, na medida em que nós judicializamos o tema no Supremo Tribunal Federal e obtivemos a liminar do ministro Edson Fachin e depois obtivemos o julgamento de total procedência da DPF que ajuizamos, declarando inconstitucional aquela lamentável lei do Porto de Santos. E lembrando que naquela oportunidade, aquela lei municipal de Santos, ela estava começando a ganhar eco, tanto que foi realizada aqui no Rio Grande do Sul uma audiência pública, da qual nós participamos. Quem propôs essa audiência pública foi a deputada Regina Becker, e ela foi conduzida de uma forma lamentável aqui no estado do Rio Grande do Sul, pelo deputado que presidiu os trabalhos e, a meu juízo, conduzida equivocadamente pela deputada Regina Becker, que queriam proibir a exportação de gado em pé pelo Porto de Rio Grande. Então, estes números que a Lizemara traz, importantíssimos para o produtor e para o pecuarista gaúcho e brasileiro, seriam diretamente atingidos se não houvesse essa ação da FEBRAC. E nós continuaremos, e tenho dito e reafirmo, continuaremos totalmente mobilizados no debate público, como estou fazendo aqui, em outros fóruns, e, se necessário for, vamos judicializar a matéria novamente. O Judiciário tem um entendimento já sobre isso, definitivo? Sim, no que tange a esta lei municipal de Santos, o Supremo já se manifestou e a declarou inconstitucional, mas, evidentemente, declarou a inconstitucionalidade da lei de Santos por uma razão de forma, não enfrentou o mérito da questão. O mérito não foi... Isso. Um dos nossos argumentos, Osíris, e a tua pergunta é muito boa e me oportuniza esclarecer isso, um dos nossos argumentos na ação, na DPF que ajuizamos, é que a competência para regular questões de portos é da União Federal. Sim. E o município,
ao proibir o trânsito de carga viva dentro do âmbito do município, acaba invadindo a competência legislativa da União. E tenham cuidado com o bem-estar animal nesse transporte, que é uma das argumentações de quem defende que não seja realizado esse tipo de comércio. E também para esses países importadores, a Turquia foi o principal importador, eles levam o gado vivo daqui porque eles fazem a terminação, essa expressão, dentro das regras religiosas deles, dentro do processo que os muçulmanos realizam para consumir suas carnes. O pano de fundo dessa discussão toda é a questão do bem-estar animal. Agora, é evidente que, eu sempre digo isso e reafirmo, o criador de animais de raça é o primeiro a ter interesse no bem-estar do seu animal. Porque ele é criador daquele animal. O animal tem que estar 100%, né? Ele quer ter a melhor genética dentro da sua propriedade, ele quer ter os animais bem tratados. Isso serve para o gado, para os equinos, para os ovinos. E segundo, tem uma questão aí que para mim soterra e é a pá de cal sobre esses argumentos de bem-estar animal nessa questão da exportação de gado em pé. Primeiro aspecto, o gado sai daqui e ganha peso na viagem. E quem compra quer chegar com o gado vivo lá, senão vai ter um prejuízo. E esse é o segundo ponto. O sujeito que importa uma carga imensa e faz um investimento milionário em dólar para receber gado lá, vai querer receber um gado em estado ruim, mal cuidado, que não tenha tido o seu bem-estar observado? Evidentemente que não. Então, essa situação, ela não corresponde à realidade, ela tem um viés absolutamente ideológico nessa discussão, e eu lamento que o viés seja ideológico, porque esse viés ideológico acaba cegando parte das pessoas que entram nessa discussão e causa prejuízos enormes para o produtor e para o criador brasileiro. Falar de mercado, como é que esse mercado tem expandido para que áreas, para que países, né? O gado em pé? Isso. Bem, esse é um outro tema importante para se observar, inclusive. Novos mercados, né? A Malásia está entrando agora, a Turquia foi uma grande importadora de gado em pé. E um outro tema, Osíris, eu tive a oportunidade, eu fiz a sustentação oral lá no Supremo Tribunal Federal da nossa ação. Porque nós ajuizamos a DPF e claro, evidentemente, não só pela condição de presidente, mas pela condição de advogado, eu produzi a ação e assinei a petição inicial desta DPF. E lá eu disse para os ministros, isso chamou muito a atenção dos ministros, porque depois, nos debates, esse tema foi tratado. Há aí também um interesse mercadológico nessa questão do gado em pé, além do viés ideológico, há uma questão mercadológica. Então, há interesse dos frigoríficos brasileiros que não haja exportação de gado em pé, porque o preço que o gado em pé estava obtendo era maior do que o mercado interno estava pagando, e há um interesse, evidentemente, dos países, dos grandes players do mundo exportadores. O Canadá é um dos maiores exportadores de gado em pé do mundo. E, sem dúvida nenhuma, o Brasil, que tem hoje a primeira pecuária do mundo em termos de volume de produção de carne, o Brasil é a primeira pecuária do mundo, é a segunda em rebanho, mas é a primeira pecuária comercial do mundo. Evidentemente que os players exportadores de gado em pé olham para o Brasil e dizem, e veem que isso impactará o seu mercado. E o produtor vende porque recebe mais. Claro, é um excelente... oferta e procura, né? Lei de mercado. Livre iniciativa e livre concorrência, aliás, que é um dos nossos argumentos na ação. A gente está conversando com o presidente da FEBRAC, Leonardo Lamacchia. Vamos fazer um breve intervalo aqui no Rio Grande, que dá certo. Já voltamos, você fique conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o Leonardo Lamacchia, presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça. A gente falou em volume, em genética, como é que está o nosso país? Muito bem, eu acho que, e eu sempre tenho afirmado isso, e outras oportunidades que já consegui falar, tanto com a Lisemara, aqui na Bandeirantes, eu sempre tenho dito, o produtor rural, o criador brasileiro faz muito bem o seu trabalho da porteira para dentro. Investe em tecnologia, investe em genética, não é à toa. E o que eu estou afirmando, os números estão comprovando. O fato do Brasil ter tido um crescimento na sua pecuária nos últimos 10 anos imenso, em termos de volume e de qualidade do produto, porque está exportando, e a carne brasileira hoje, o telespectador da Bandeirantes que está nos assistindo, o consumidor que vai à procura da carne nos açougues, nos supermercados, vê a qualidade de carne que o Brasil está produzindo. Então,
Isso é decorrência dos investimentos que o criador faz em tecnologia e fundamentalmente em genética. Então, a nossa genética está muito boa. O Rio Grande do Sul tem uma contribuição muito significativa e importante nisso, né, Lizemara? Porque o Rio Grande do Sul, a partir das suas raças europeias, conseguiu produzir com um cruzamento com as raças zebuínas um animal, um boi que suporte o clima e a temperatura dos estados onde são mais quentes, Mato Grosso do Sul e até no norte. Hoje a produção bovina brasileira está subindo para a Bahia, está subindo para o Piauí, está subindo para... Lá para cima? Sim, vários estados do norte e do nordeste hoje têm ampla produção. E com qualidade. De bovinos. E uma carne de qualidade, graças à genética e muito graças ao gado europeu e ao Rio Grande do Sul e aos gaúchos. E a FEBRAC também está subindo, está se instalando em outros estados. Vocês estão com escritórios agora, representação da FEBRAC, porque ela é uma federação brasileira. Como é que está esse mapa de expansão? Exato, isso foi uma ideia também que nós discutimos na nossa diretoria no ano passado e uma inovação que a nossa gestão trouxe. Eu sempre afirmo, né? Penso que as instituições, elas têm crescimento porque cada uma das gestões, cada um dos presidentes vem e coloca um tijolo a mais numa construção que é coletiva. E eu não canso de afirmar, a FEBRAC hoje tem a respeitabilidade que tem exatamente por ser uma obra coletiva, por pessoas como Cairoli, Weber, Beth, Finco terem passado e suas respectivas diretorias. E a nossa diretoria, evidentemente, quer também trazer a sua contribuição para que ela continue nesse processo de crescimento. E uma das ideias foi isso, para nós ampliarmos a nossa capilaridade, por ser uma federação brasileira, embora nós tenhamos a responsabilidade de ser copromotores da Expo Inter, juntamente com a Farsul, o governo do estado, com o Sindicato das Máquinas, com a Ocergs e com a FETAG, nós somos um dos promotores da Expo Inter, nós sentimos a necessidade de ampliar, até em função desse debate que houve do gado em pé, de ampliar a nossa atuação. Tivemos recentemente a filiação da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a ABCZ, que hoje é a maior associação do Brasil. O maior rebanho bovino são os zebus. Maior rebanho bovino e, portanto, a maior associação. Eu estarei, inclusive, agora no mês de abril, presente ao evento deles lá em Minas Gerais. Fui convidado e faço questão de estar presente representando a FEBRAC. Tivemos a Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Árabe, que também se associou, e cuja sede é em São Paulo. Então, nós tivemos a ideia de criar algumas delegacias regionais no interior, para poder estar mais perto do nosso criador gaúcho, e algumas delegacias nos estados. Então, nós já temos alguns estados mapeados. Goiás, nós já temos um representante. São Paulo, temos um representante. Mato Grosso do Sul, Paraná. E estamos agora pensando nos estados de Norte e de Nordeste para termos representantes e ampliarmos a nossa capilaridade. Subir para o Nordeste, isso é fundamental? Fundamental. Norte e Nordeste. Fundamental, porque muito da criação bovina e equina também. Sim, tem um corredor lá para cima, né? Tem um corredor, Osíris, e nós temos uma prova equina que é fortíssima no Norte e no Nordeste, que é a vaquejada. Vaquejada. E que recentemente também passou por uma polêmica. E nós temos muitos búfalos no Norte. Ilha de Marajó, por exemplo, é o maior rebanho, e temos muitos ovinos, raça santainês, que não é comum aqui, por exemplo, é mais comum nessas regiões. Pela questão de clima. E caprinos, né, Lizemara? Caprinos também. Muito forte, exatamente. Presidente, como copromotor da Expo Inter, qual que é a expectativa? São novos governos em nível federal e estadual. Qual que é a ideia de vocês para a Expo Inter deste ano? Por exemplo, será que o presidente Jair Bolsonaro virá a Expo Inter? A gente sempre fica nessa torcida. E a gente sabe que tem força de ministros gaúchos lá e que o agro foi forte na eleição dele. Vocês trabalham já com essas expectativas? Me parece que nós teremos, assim, sob o ponto de vista de ambiente, de clima, uma excelente Expo Inter 2019. Por quê? Pela mudança dos governos, e sempre que há mudança, há esperança. Sim, tem um otimismo no ar. Um otimismo no ar, né? Seja qualquer mudança, ela enseja essa esperança. E segundo, porque o governo Bolsonaro, fundamentalmente, tem tido um discurso muito direto de apoio ao setor produtivo e ao agronegócio. O presidente eleito Jair Bolsonaro esteve na Expo Inter 2018. Ele foi recebido por mais de 3 mil pessoas no parque. Foi um verdadeiro, como um popstar, ele foi recebido no Parque Assis Brasil e Esteio. Então, sem dúvida nenhuma, se trabalha com essa expectativa de que ele venha até
pela importância que a Expo Inter tem no cenário brasileiro e latino-americano. A Expo Inter é a maior feira agropecuária da América Latina, aberta, né? Então, sem dúvida nenhuma, nós vamos fazer de tudo, usando os nossos conterrâneos gaúchos que estão no governo também, para que o presidente Bolsonaro venha, porque eu acho que é uma sinalização importante, o maior mandatário da República numa feira como a Expo Inter. A ministra deve estar aqui, com certeza, é do ramo, né? Sem dúvida, a ministra Tereza Cristina, com quem eu já tive a oportunidade de me encontrar mais de uma vez, quando ela era deputada federal e presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, né? A ministra Tereza Cristina conhece bem a FEBRAG, conhece o nosso trabalho e, sem dúvida nenhuma, ela estará, porque ela é muito ligada ao setor, ela é do Mato Grosso do Sul, então ela tem uma ligação especial e nós temos certeza que ela estará. E o número de animais, muito se fala sobre aumentar, diminuir o número de animais presentes no parque, vem sendo feito um movimento para tentar recuperar e levar mais animais para lá. Vocês vão fazer esse trabalho já desde agora, para quando chegar em agosto na Expo Inter, ter efetivamente esse número com crescimento? Excelente pergunta, já falamos em outras oportunidades sobre isso e eu em uma das oportunidades que falamos, eu externei um interesse nosso de viabilizar alguma coisa que pudesse favorecer o frete desses animais, porque o custo para um criador trazer um animal para esteio é alto. Ele tem o frete, ele tem um tratador que tem que vir junto, são 8, 9, 10 dias que o animal acaba ficando em Porto Alegre, em esteio, aliás, né? Então, realmente os custos são altos e isso vem causando uma diminuição no número de animais. E não canso de afirmar, Osíris, os animais são as grandes estrelas da exposição, da Expo Inter e de qualquer exposição agropecuária. Só que o problema do frete, Lisemar, acabamos ampliando essa discussão, o problema do frete é que mesmo que nós conseguíssemos alguns subsídios, tu entrega um subsídio para uma determinada associação, ele tem diversos associados que vão trazer de lugares diferentes do estado. Sim. Então é difícil organizar essa logística. O que nós estamos pensando em fazer? Buscar, sejam de bancos ou de empresas que tenham interesse, premiações em dinheiro para os grandes campeões. Isso seria uma forma de estimular os criadores e aí aquele que sair grande campeão ou reservado grande campeão acaba recebendo, além do troféu, que é importante para a sua cabanha, reconhecimento financeiro também. Um reconhecimento financeiro que ajuda a abater eventuais custos que ele tenha na feira. Esse é um dos projetos. Isso tem que ser incentivado, né? Aí que tá, para manter sempre um nível de animais na feira. Não tenha dúvida. E, sobretudo, na Expo Inter, que a Expo Inter, eu também tenho afirmado isso. É a nossa grande vitrine, né? É a grande vitrine, Osíris, e eu tenho afirmado, ela transcendeu os limites do campo. A Expo Inter é um patrimônio do Rio Grande do Sul. Para lá, como disse, são levados todos os assuntos em debate no Estado e no país. Então, ela transcendeu os limites de uma exposição agropecuária, ela é um verdadeiro patrimônio do Rio Grande do Sul e para nós preservarmos esse patrimônio, nós temos que levar os animais. Uhum. Preocupa a associação, essa questão, a fronteira com o Paraguai, questão de vacinação, isso tudo preocupa a associação? Esse é um tema que está na nossa pauta desse ano de 2019, a questão da aftosa. Esse é um tema que nós vamos ter que enfrentar, né? O Rio Grande do Sul... Esse é emergente, né? É emergente. A FEBRAG pretende tirar uma posição contra ou a favor da retirada da vacina? Pretende. Nós estamos tendo vários debates internos, há muitas posições de todos os lados, dentro da nossa própria diretoria, ele é um tema bem polêmico, né? Hoje nós temos uma pseudo-vacinação, que é outra questão que tem que ser enfrentada, porque não há uma fiscalização efetiva sobre a vacinação que é feita. Então, nós não temos... Aí alguns dizem, bom, é melhor ter uma pseudo-vacinação e alguns vacinando do que liberar total. Outros defendem, mas se já não há uma vacinação efetiva, para que manter a obrigatoriedade? Então, é um tema que tem que ser debatido. Ele mexe com mercados também. Se nós ficarmos apenas o Rio Grande do Sul vacinando e o restante do país não, isso pode ter uma questão mercadológica. Equilibra. Por outro lado, muitos defendem que o Uruguai continua vacinando e acessa mercados sem nenhum tipo de problema, mas o Uruguai tem um outro tipo de rebanho, um rebanho menor. Então é um tema que nós estamos já debatendo a partir do início de 2019, queremos tirar uma posição. Leonardo, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Bem, Osíris, eu acho que o fundamental para o Rio Grande dar certo, primeiro, o Rio Grande tem muito do seu povo, da sua capacidade empreendedora, do seu povo trabalhador para dar certo. Isso ele já tem. Está na essência do gaúcho, é do DNA do gaúcho, ser empreendedor, ser um lutador e ser um povo trabalhador. Isso nós vemos que a iniciativa privada gaúcha sempre deu certo
e continua dando certo. Nós temos inúmeros exemplos de grandes empresas e do nosso agronegócio. O que eu acho que precisa para o Rio Grande dar certo é o Estado. O nosso problema, e aí não há uma crítica direta a um governo ou a um governador, mas o Estado do Rio Grande do Sul e o Estado brasileiro está doente e não está fazendo a sua parte. A iniciativa privada faz muito bem a sua parte, o setor produtivo, seja no campo, seja na cidade, faz muito bem a sua parte. Só que o Estado, efetivamente, para o Rio Grande dar certo, tem que mudar. O Estado tem que ser mais célere, o Estado tem que ser menor, o Estado tem que ser mais eficiente e, fundamentalmente, o Estado precisa atender a população nas suas necessidades básicas e indelegáveis estatais, a começar pela segurança, no campo e na cidade. Esse é fundamental. Fundamental, porque esta é uma atividade estatal indelegável. Depois, a educação, que nós vamos colher frutos a médio e longo prazo, e, evidentemente, a saúde. Mas a saúde e a educação, eu penso que o Estado também pode ter alternativas interessantes para, com a iniciativa privada, poder atender a população. A segurança é indelegável. Mas esses três alicerces, segurança, saúde e educação, o Estado precisa, sem dúvida nenhuma, de forma urgente, ser mais efetivo, mais eficaz e mais competente. Leonardo Lamarca, presidente do FEBRAC, obrigado pela presença conosco, parabéns por fazer parte também do Rio Grande que dá certo. Eu que agradeço mais uma vez esse importante espaço que a Bandeirantes nos dá, e a FEBRAC vai continuar a sua luta de 15 anos pelo setor produtivo, defendendo os criadores de animais de raça e defendendo este patrimônio do Rio Grande que é a Expo Inter. Obrigado, Lizemara, pela presença. Obrigada. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.